Olá pessoal, hoje eu quero falar sobre o que o Senhor Jesus falou. Sim, porque Ele veio ao mundo para falar aquilo que o seu próprio Pai, que é o nosso único Criador, lhe permitiu falar. Então, tudo o que o Senhor Jesus falou foi aprovado por Deus para que ele falasse. E isso é importante. As palavras que o Senhor Jesus falou são palavras saudáveis, palavras edificantes, palavras verdadeiras, palavras que produzem na vida de quem as pratica uma certa, como é que eu posso dizer assim? Uma certa edificação. Porque aquela pessoa que ouve as palavras que o Senhor Jesus falou é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha e nada em tempo algum o fez cair, porque ele estava firme na rocha, porque ouviu as sãs palavras do Senhor Jesus e as praticou, colocou em prática. Então, as palavras do Senhor Jesus trazem esse resultado bom e perfeito para você e para mim e para todo aquele que ouve e pratica as palavras dele. Embora muitos hoje já não concordem com essas palavras do Senhor Jesus e já ensinem outra doutrina, mas aqueles que ouvem as palavras do Senhor Jesus e ensinam a doutrina que ele ensinou e pratica, esse sim é comparado a um homem prudente. Então, se os seres humanos hoje, se as pessoas de modo geral querem ser prudentes na vida e querem ter a sua própria vida edificada sobre a rocha, é necessário que essas pessoas ouçam as palavras do Senhor Jesus e as pratiquem. É por isso que você e eu temos dois ouvidos para ouvirmos essas palavras, simples, agradáveis e perfeitas. Então, nós devemos entender isso, a humanidade tem que entender isso. Porque não faz sentido e não tem cabimento algum um ser humano se recusar a dar ouvidos à verdade que as sãs palavras do Senhor Jesus lhe diz. Porque quando alguém deliberadamente faz isso, comete esse erro, ele está se auto-prejudicando, ele está se arruinando, ele está deixando a sua vida sem nenhuma firmeza. Aí quando vem os ventos, sopram, quando vem os ventos, quando vem a chuva e transbordam os rios e tudo isso atinge a sua vida desaba. Isso é a ruína e perdição das pessoas. Infelizmente, essa é a realidade, que pode ser mudada pelo simples fato de alguém decidir, a partir de hoje, ouvir as sãs palavras do Senhor Jesus. Então eu vou ler aqui um texto que está aqui na Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Está escrito assim, ó: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, Deus está falando agora pelo seu Filho nesses últimos dias. E a palavra que ele fala pelo seu Filho é perfeita e eficaz para você e para mim. De forma que não tem como nós termos dúvida disso. E sim certeza e convicção de que essas palavras podem nos conduzir para sermos perfeitos, sermos irrepreensíveis, possam nos conduzir para a vida eterna, possam nos conduzir para algo que o mundo não tem para nos dar, mas o Senhor Jesus tem. Então, é algo prioritário, digamos assim, que tanto você como eu possamos ouvir as palavras do Senhor Jesus. Então, eu vou ler aqui um texto onde o Senhor Jesus está falando claramente para você e para mim hoje, e para que
através dessa palavra que o Senhor Jesus falou, as pessoas possam crer. Esse é o objetivo. O objetivo daquilo que o Senhor Jesus falou, ensinou, é com o objetivo de a pessoa crer. E quando ela pratica aquilo que o Senhor Jesus falou, dia após dia ela vai se aperfeiçoando, porque o caminho do justo, ou seja, daquele que ouve as palavras do Senhor Jesus, ele é como a luz da aurora, que vai brilhando e brilhando até ser dia perfeito. Então, para se alcançar essa perfeição, segundo o padrão do Senhor Jesus, é necessário que a humanidade, de forma geral, ouça as palavras dele, dê ouvidos ao que ele falou, entenda o que ele falou, compreenda e chegue à conclusão de que as palavras dele são as palavras certas. Essa é a chave. Essas palavras é a cura para a humanidade. Porque os graves problemas que a humanidade tem hoje, tanto físicos como espirituais, são decorrentes da falha da humanidade não estar dando ouvido às sãs palavras do Senhor Jesus. Assim a humanidade fica doente. Ela fica envolvida, enredada por palavras destrutivas, palavras imundas, sujas, palavras que só causam mal. Mas, se existe a oportunidade da humanidade ouvir as palavras do Senhor Jesus para ter em sua vida algo saudável, algo nutritivo, algo que a edifique e mude o seu modo de pensar, de falar e de agir, essas são as palavras do Senhor Jesus. É isso que a humanidade tem que ouvir. Então, eu vou ler aqui uma palavra que o Senhor Jesus para a humanidade ouvir hoje. Se você faz parte da humanidade, ouça o que o Senhor Jesus vai dizer aqui. Esse texto que eu vou ler aqui está no Evangelho segundo João, capítulo 3, do versículo 16 ao 21. Então, a palavra é muito clara, é muito simples, é de fácil compreensão. Ninguém vai errar em tempo algum quando ouvir essas palavras que o Senhor Jesus vai dizer claramente. Então, o texto é bem claro, está escrito assim, ó. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então, essas palavras do Senhor Jesus, elas são eficazes. Sim, elas são úteis para o ser humano. Elas são perfeitas, são agradáveis. São palavras temperadas com sal, para dar sabor à vida de qualquer pessoa. Então,
As palavras dele edificam, salvam, curam, são remédios para tornar a vida humana saudável, de forma que o corpo, alma e espírito de qualquer pessoa se torne saudável, se torne irrepreensível, sem mácula, sem dolo algum. Tudo isso acontece na vida daqueles que decidem ouvir as sãs palavras do Senhor Jesus, como esta que eu acabei de ler aqui. Então, você pode percorrer as Escrituras, principalmente no Evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas e segundo João, onde as sãs palavras do Senhor Jesus estão escritas, registradas, para você ler. E quem ouvir essas sãs palavras que o próprio Senhor Jesus está falando para você claramente, qualquer pessoa hoje vai com certeza se arrepender, se converter sinceramente e vai amar o Senhor Jesus sinceramente e vai estar sobre a graça, sobre a verdade, vai estar no evangelho dele. Isso é bom demais para qualquer pessoa. Então, não tem cabimento algum alguém não querer ouvir essas palavras do Senhor Jesus. Quem faz isso está cometendo um gravíssimo erro contra si mesmo. Erro do qual pode decorrer a ruína e perdição de qualquer pessoa. Mas a salvação, a regeneração, a redenção da pessoa, ela inicia quando qualquer pessoa ouve as sãs palavras do Senhor Jesus e as pratica. Assim ela vai estar edificada sobre a rocha, a vida dela vai estar edificada sobre a rocha que é Cristo Jesus. De forma que em tempo algum essa pessoa vai vacilar. Ela não vai se abalar. Ela vai ter confiança absoluta naquele que é Cristo Jesus, do qual ela ouviu as palavras. As palavras que eu li aqui são palavras ditas pelo próprio Senhor Jesus. Existem muitas outras. Eu poderia ler aqui muitos textos onde o Senhor Jesus está falando claramente. Mas essa, por enquanto, vai ser suficiente. Se você quiser ouvir mais palavras, pegue as Escrituras e leia no Evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas e segundo João, que você vai ver. Você vai ver por si mesmo que essas palavras são perfeitas para a sua vida. Então, ninguém pode ficar fora dessa. É preciso deixar que você seja envolvido e enredado por essas palavras. Porque essas palavras, sim, são perfeitas. Não tem falha alguma nelas em tempo algum, para ninguém. Então, as sãs palavras do Senhor Jesus, elas são saudáveis para você, para qualquer pessoa. Eu falo isso por experiência própria, porque eu tenho experimentado isso. Eu tenho vivido isso. E eu estou aqui para incentivar, encorajar e estimular qualquer pessoa que esteja viva hoje no século XXI a fazer o mesmo que eu faço. Porque quando isso acontecer de sua parte, você mesmo vai dar testemunho disso para outras pessoas que você conheça. Então, por que isso vai acontecer? Porque essas palavras, sim, são palavras que dão resultado muito eficaz na vida de qualquer pessoa. Então não tem como alguém fugir disso. Quem está ignorando as sãs palavras do Senhor Jesus ou ignorando o próprio Senhor Jesus, rejeitando o Senhor Jesus, não sabe o que está fazendo, não sabe o que está perdendo. Está jogando fora a vida. Está jogando fora muitas coisas boas que poderia estar vivendo dia após dia por uma incredulidade, uma indiferença, uma rejeição, por odiar o Senhor Jesus sem motivo algum, porque o Senhor Jesus nunca deu motivo algum para ninguém ao longo da história agir com indiferença contra ele, ou com ódio contra ele. Nenhum. Não adianta procurar, que você não vai encontrar nenhum motivo dado pelo Senhor Jesus para que alguém chegue ao ponto de odiá-lo sem motivo algum. Porque quando se diz que
o odiaram sem motivo, é sem motivo mesmo. Mas ele deu motivos, através de suas palavras, para as pessoas quererem essa palavra em suas vidas. Então, é necessário essas palavras sim para todo ser humano. Você encontra essas palavras nas Escrituras. Então, eu recomendo que você faça isso, que você queira isso para a sua vida. Não desperdice essa oportunidade que está a seu alcance hoje, porque aquilo que o Senhor Jesus falou está registrado nas Escrituras, com o objetivo de que você possa ler e encontrar nessas palavras o sentido para a sua vida. A direção certa, a conversão, a razão, a sabedoria, a prudência, a inteligência, a sensatez, tudo isso decorre dessas palavras que vão beneficiar qualquer ser humano hoje. Por isso, para a humanidade, eu faço esse apelo aqui. Oportuno, porque esse é o tempo oportuno, de a humanidade parar, cair em si, cair na real e começar a ouvir as sãs palavras do Senhor Jesus, que vão endireitar a vida de muitas pessoas, vão aperfeiçoar, vão trazer para a pessoa uma direção definida, uma carreira que lhe foi proposta pelo Senhor Jesus, para que ele possa seguir firmemente, olhando firmemente para o Senhor Jesus, que com certeza será o autor e consumador da fé de qualquer pessoa que queira ouvir as sãs palavras do Senhor Jesus, que ele deixou nas Escrituras para cada um de nós ouvirmos e entendermos. Então, essa mensagem é clara e simples. E eu espero que, por ser tão clara e simples, possa fazer com que você entenda de uma vez por todas isso. E eu espero que isso aconteça em sua vida, porque eu não quero perder o meu tempo aqui. Pelo contrário, eu não estou perdendo meu tempo aqui. Eu estou ganhando meu tempo. Eu estou falando claramente para você o que é importante para a sua vida. O importante e a prioridade para a sua vida é ouvir as sãs palavras do Senhor Jesus. Então eu espero que você entenda isso uma vez por todas. Porque de palavras ruins, desagradáveis, palavras torpes, palavras erradas, palavras ímpias que existem por aí pelo mundo, o mundo está cheio disso. O mundo já ouviu isso demais. E qual é o resultado que isso causou no mundo? Só coisas terríveis e desagradáveis e inconvenientes para qualquer pessoa. Então, chegou a hora de mudar esse quadro que hoje está acontecendo no mundo, por consequência das pessoas praticarem palavras que não trazem benefício algum para ninguém. Então, é necessário que a humanidade entenda isso hoje. Eu espero que a humanidade tenha ainda essa vontade de querer retornar à sensatez e ouvir as sãs palavras do Senhor Jesus. Isso sim é algo que a humanidade precisa, é algo decisivo para a humanidade. Então, eu espero que a humanidade entenda essa palavra hoje, porque cada pessoa hoje tem que olhar dessa forma para o que está escrito, para que ninguém possa errar em tempo algum. Porque a utilidade das palavras do Senhor Jesus servem para corrigir, para exortar, para admoestar as pessoas, para educar as pessoas na justiça, para fazer elas serem perfeitamente habilitadas para toda boa obra. Então, essa é a perfeição que pode acontecer na vida daquele que dá ouvidos às sãs palavras do Senhor Jesus, como cada um de nós hoje precisa entender isso. A humanidade, de forma geral, precisa entender isso de forma unânime. Então, eu espero que isso aconteça, porque porque isso que eu falei aqui é para a humanidade ouvir. E aquele que der ouvidos a essas palavras será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Eu espero que essa pessoa hoje, ou a partir de hoje, seja você. Eu espero que isso aconteça em sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém.